Agora, na Rede 316, o programa De Volta às Escrituras, com o pastor Rafael Abdala. Meus irmãos amados, graça e paz de Jesus, é bom estar de volta. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Samuel 30, todos achamos? Amém. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague e a esta ferida e queimada. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem a pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam num campo um homem egípcio e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então um alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: eu sou servo de Amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? E respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás e não me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou. E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só os 400 moços que, montados em camelo, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, e também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gado, e levaram diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós cremos com toda a convicção do nosso coração que a Bíblia é a palavra do Senhor. E que nessa noite, o mesmo Espírito que conduziu cada letra desse livro santo, esse mesmo Espírito conhece cada realidade que entrou nesse templo. Conhece cada realidade que nos acompanha pela internet, nos conhece por dentro e por fora. E sabemos, ó Espírito Santo, que o Senhor tem plena e total capacidade de trazer essa mensagem a cada coração. Toma agora a nossa atenção, livra-nos das distrações e revela
a tua glória em nós e no meio de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na altura desse capítulo, a vida de Davi não estava nada fácil. Aqui ele fugia de Saul, seu sogro. Saul colocou um alvo nas costas de Davi e não pararia até que Davi estivesse morto e subjugado a ele, o Saul. E Davi vai se escondendo por toda a região conhecida, e ele percebe que Saul, na qualidade de um rei, ele sabia todas as cavernas, todos os esconderijos, e ficou muito difícil Davi se esconder de Saul. Ele foi em cavernas, ele desceu aos lugares mais inóspitos na expectativa de fugir, mas não lograva êxito, porque ele era encontrado. Até que ele recebe apoio de onde menos se esperava. Vocês sabem que historicamente os filisteus são inimigos de Israel, mas um rei filisteu de nome Aquis acabou olhando para Davi de uma forma graciosa. Em outras palavras, Davi encontrou graça aos olhos do rei filisteu Aquis. E Aquis fez com ele uma espécie de asilo político, uma espécie de refúgio. E dentro do território dos filisteus, o rei Aquis cede um espaço para que Davi pudesse ser exilado. É um dos casos clássicos de exílio no Antigo Testamento. O que é exílio? Exílio é quando você está fora do seu habitat. Exílio é quando, para salvar a sua vida, você é obrigado a ficar longe da sua terra para poupar a sua existência. Então Davi recebe exílio de Aquis, o rei dos filisteus. E Davi, a esse tempo, já era um líder, já era um homem forjado em liderança, e pessoas o seguiam. Revela-nos o texto sagrado que Davi tinha 600 homens sob o seu comando. 600 pessoas que, ao invés de considerarem a liderança de Saul, consideravam a liderança de Davi. Portanto, o exílio de Davi não foi só para ele e sua família. Foi para ele e sua família, os seus 600 homens e as famílias respectivas dos seus 600 homens. O nome dessa cidade de refúgio é Ziclag. Ziclag é o nome do território filisteu cedido a Davi para que ele e os seus homens pudessem se esconder durante a perseguição de Saul. Bem, esse é o cenário geral do capítulo que nós estamos estudando nessa noite. Então Davi está em Ziclag com os seus 600 homens, suas famílias, protegidos e refugiados. Mas você sabe muito bem, e nos últimos anos o nosso país tem servido de refúgio para outros povos que têm enfrentado dificuldades. Nós, os batistas, naquilo que nós chamamos de Vila Minha Pátria, recebemos centenas e centenas de famílias refugiadas do Afeganistão. Gente que saiu de lá por causa da guerra, por causa do horror, e que encontrou exílio, encontrou abrigo, encontrou refúgio no Brasil. Mas você sabe muito bem que ninguém gosta de viver longe da sua terra. Que, via de regra, o exílio precisa ser algo passageiro. Nós esperamos que as guerras do mundo passem e que as pessoas sejam repatriadas. Em outras palavras, que as pessoas voltem para a sua pátria, voltem para o seu lugar. É claro que Davi não estava satisfeito com isso. É claro que Davi ama Israel. É claro que Davi ama Jerusalém. É claro que Davi ama a sua cidade. É claro que Davi ama o lugar onde ele foi chamado por Deus. Ele não está feliz ali. Mas todos nós temos um instinto de sobrevivência que nos ensina muitas vezes a abrir mão da felicidade em nome de viver. Esse é o jogo da vida dos adultos. A gente não faz só o que quer. A gente não faz só o que tem gosto. A gente não decide fazer somente aquilo que nos gera alegria. Não, na vida dos adultos, a gente precisa fazer o que não quer, encarar o que não quer, viver o que não quer, em nome da sobrevivência. Então, Davi está em Ziclag. É claro que ele não tem planos de viver lá o resto da sua vida. Ele espera ter paz, ele espera que a perseguição acabe.
Não sei se no íntimo dele ele espera que o seu sogro morra, ou se os genros têm esse expediente intrínseco de esperar que morra alguém da família do cônjuge. Não é o meu caso, louvado seja Deus, e espero que não seja o seu. Mas nesse caso o sogro está querendo matá-lo. E talvez ele pense que quando Saul morrer, ele vai poder ser repatriado e sair de Ziclag. Mas fato é que agora a vida de Davi, com ou sem a sua vontade, com ou sem a sua anuência, a vida de Davi é em Ziclag. É num lugar de refúgio, é num exílio, é num asilo político. Bem, acontece que não existia apenas guerra em Israel. Os filisteus também eram alvos de guerra. E o rei filisteu vai pelejar contra Israel. E Davi é de Israel. Só que o pessoal de Israel quer matar o Davi. E o Davi se oferece para ir na guerra dos filisteus contra Israel. E o rei Aquis acha isso maravilhoso, claro. Se você está lutando uma guerra e tem 600 homens dispostos a comprarem a sua causa, qualquer pessoa vai querer isso. Então o rei Aquis anui que Davi e os seus 600 homens fossem na guerra contra Israel. Mas Davi não toma uma decisão acertada, porque Davi é de Israel. E em nenhum momento da história Deus é favorável que nós lutemos contra o nosso próprio povo. Mas é o rei Aquis que alimenta Davi. É o rei Aquis que protege Davi. É o rei Aquis que estendeu a mão para Davi. O sogro dele em Israel quer matá-lo. Aquis o estendeu a mão. Isso é uma lógica na vida da gente. Às vezes quem nos estende a mão é quem não tem nada a ver conosco. E às vezes nós precisamos da mão estendida de um familiar e não encontramos. É o que está acontecendo aqui com Davi. E ele vai pelejar essa guerra. Só tem um detalhe. Quando ele vai pelejar essa guerra, ele deixa Ziclag, a cidade, sem nenhum de seus homens. Apenas as mulheres e os filhos. Foi todo mundo pelejar uma guerra que Deus não autorizou. E o capítulo 30 que nós lemos inicia com uma notícia do retorno de Davi a Ziclag. Quando ele chega em Ziclag, ele percebe que foi todo mundo capturado. E que a família dele já não está mais ali. Porque enquanto ele saiu para lutar uma guerra que não era dele, o diabo começou a festejar com a sua família. Se a sua Bíblia está aberta, repare essa sutileza do texto sagrado no verso 16. Diz assim: descendo o guiou, e eis que estavam espalhados, quem? Os inimigos, sobre toda a região, comendo e bebendo, e fazendo festa. Grife essa expressão na sua Bíblia. Fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Em outras palavras, Davi vai lutar uma guerra que não era dele, deixa sua família desprotegida e quando ele volta, já não tem família mais. Está todo mundo capturado. Qual é a lição aqui? Qual é a primeira lição desse texto? É que nós precisamos aprender a selecionar as nossas guerras. Tem guerra que não vale a pena entrar. Tem guerra que pode custar a nossa família. Todas as vezes que eu e você saímos da nossa casa, sair de casa tem que ter um propósito. Porque deixar a nossa família por qualquer expediente sem propósito é um risco. Davi sai de Ziclag para lutar uma guerra que não era dele. E quando ele volta, sua família está capturada. A gente precisa aprender a selecionar a guerra. O mundo está muito beligerante. Você vê gente brigando na rua, você quer entrar na briga, não importa de que lado está. As pessoas são beligerantes no condomínio, na vizinhança, na igreja, no trato pessoal, nas redes sociais, nos grupos WhatsApp. É guerra, é beligerância, é truculência. E nesse mundo cheio de guerra, Jesus conta que os seus discípulos sejam promotores da paz e não da guerra. A Bíblia diz que nós somos ministros da reconciliação. Então Davi vai lutar uma guerra que não era dele. E isso custa a sua família. Está todo mundo capturado. E agora o exército inimigo
Diz o texto sagrado no verso que acabamos de ler, que é o 16, o exército inimigo está fazendo festa com a família de Davi. É isso que o diabo quer. O diabo quer colocar na sua vida guerras que não são suas, para que você desproteja, desguarneça a sua família e o diabo possa festejar com a sua família. O diabo quer fazer festa com aquilo que é nosso. Então hoje, quando você tiver que entrar numa guerra, quando você tiver que sair de casa, procure saber se aquilo vale a pena. Às vezes nós gastamos a nossa vida naquilo que não vale a pena. Nós drenamos a nossa energia, o nosso esforço pessoal naquilo que não vale a pena. E deixar a nossa casa precisa ter um senso de compromisso, de missão e de propósito. A gente não deixa a nossa família para pelejar uma guerra que não é nossa. Bem, qual é o cenário do texto agora? O cenário é todo mundo querendo apedrejar o Davi. É lógico. Porque, raciocine comigo, os 600 homens que deixaram Davi fizeram uma opção de saírem do guarda-chuva de Saul. Então, eles confiaram a Davi a sua subsistência. Eles confiaram a Davi a integridade de suas famílias. E Davi fracassa miseravelmente, porque agora todos os 600 estão sem mulher, sem filhos e sem grana. O que sobra? Tirar de você seu marido ou sua esposa, tirar de você seus filhos e tirar de você a sua grana. Tem gente que acha o último pior, né? Esposa foi, filho foi, mas não mexe no meu bolso não, que você vai ter um problema comigo. Ele perdeu tudo, levaram tudo. E diz o texto sagrado, nós lemos juntos, que agora os 600 homens querem apedrejar o Davi até a morte, é claro. Davi os liderou para uma guerra que não era deles, e agora a família está toda perdida. Mas Davi toma uma decisão. Qual é a decisão? Eu vou lutar pela minha família, e eu vou recuperar a minha família. Por isso eu quero convidar você a olhar para esse texto, não sobre a luz do erro que Davi comete, mas pelo trilho, pelo caminho que ele utiliza para resgatar a sua família. Quem quer lutar pela família, esse texto nos traz sinalizadores preciosos. Em primeiro lugar, verifique comigo o versículo 4. A primeira coisa que Davi faz é chorar. Pessoas que querem lutar pela família precisam molhar os seus olhos. Diz o verso 4 seguinte: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, mas não foi um choro qualquer. Choraram até não terem mais forças para chorar. O que é isso? É um choro de irresignação. É um choro de não é possível que isso está acontecendo. É um choro de não é possível que é isso que Deus tem para minha casa. Não é possível que a minha vida precise ser marcada só por tragédia. Estou fugindo do meu sogro, arrumo um asilo político, agora eu boto tudo a perder. Não tem nem sogro, não tem asilo, não tenho nada. Porque detalhe, se você já leu o primeiro livro de Samuel todo, você vai lembrar comigo que no meio do caminho dessa guerra que não era dele, que Davi estava percorrendo, os conselheiros do rei Aquis, o rei filisteu, disseram: não é bom que Davi vá conosco. Porque vai que quando a gente chegue lá para o enfrentamento, filisteus e Israel, Davi fala assim: não, eu sou do lado de Israel, e seja como um cavalo de Troia, e nos dê o bote. E o rei Aquis ouviu o conselho dos seus pares, e ouvindo o conselho de seus pares, disse: Davi, meia volta. Eu fico imaginando se a divina providência de Deus não tivesse feito com que Davi voltasse no meio do caminho. Ele não veria sua família nunca mais. E agora, quando ele percebe esse cenário de caos, quando ele percebe esse cenário de angústia, quando ele percebe esse cenário de dor, a primeira coisa que ele faz é chorar. Chorar até não ter mais forças para chorar. Todos nós aqui sabemos as múltiplas complexidades que envolvem a vida familiar. Todos nós aqui sabemos que filhos frustram a expectativa de seus pais, que pais frustram as expectativas de seus filhos, que maridos frustram as expectativas de suas esposas e que esposas frustram as expectativas de seus maridos. Todos nós sabemos disso.
São múltiplas as complexidades da vida familiar. Difícil. Mas às vezes a gente tem que parar e ver como a coisa toda anda e ter um ato de hombridade e de coragem. Chorar. Chorar porque a gente não sabe mais o que fazer. Chorar porque depois de todas as tentativas nada deu certo. Chorar porque a gente tenta 20, 30 anos trazer uma esposa para a presença de Deus, trazer um marido para a presença de Deus e está cada vez mais difícil. Chorar por um filho envolvido num vício. Chorar por alguém distante do Senhor, com desvio da sua sexualidade, com desvio da sua consciência. Chorar. Chorar. O salmista diz que Deus recolhe as nossas lágrimas num odre, Deus recolhe as nossas orações num recipiente. Então a gente chora. Mas não é choro de remorso, não é choro de coitado de mim, é um choro espiritual, até não ter mais forças para chorar. Só quem já teve que tomar decisões difíceis em família sabe como é aliviante chorar na presença de Deus. Só quem já se percebeu inviável, incapaz de atender as demandas, só quem teve que tomar decisões difíceis, só quem já viu um familiar à beira da morte, sabe como é aliviante chorar na presença do Todo-Poderoso. Então Davi chorou, diz o texto. Para lutar pela sua família, a primeira coisa que ele faz, ele chora. Versículo 6, segunda coisa que ele faz, ele se reanima no Senhor. Diz o verso 6 o seguinte: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. É lógico. Você ouve dizer que as pessoas querem te apedrejar, você vai se angustiar também. Davi é gente como a gente. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Agora olha que coisa linda, se você tiver uma caneta aí, grife essa parte. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Ele chora até não ter mais forças para chorar e agora ele se reanima em Deus. O que é isso? Quando eu li esse texto para pregar a vocês, uma das inquietudes do meu coração era essa: o que é isso aqui? O que significa se reanimar no Senhor? Como se reanimar no Senhor? Tem coisas que nos reanimam. Um elogio é reanimador. Quem aqui não gosta de ser elogiado? De receber uma palavra de afeto, uma palavra de afirmação? Todos nós, elogios nos reanimam, claro. Ganhar um presente é reanimador. Ganhar um presente, alguém te dá um mimo, alguém lembra de você, é reanimador. Ter conquistas é reanimador. Comprar uma casa é reanimador. Pagar a última parcela do carnê, do crediário, é reanimadaço. É uma coisa extraordinária. Ir bem na vida, reanimador. Perceber-se curado de uma doença é reanimador. É lindo o brilho nos olhos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que, por exemplo, vencem a luta contra o câncer. Chega um pastor, eu estou curado. Se eu pudesse filmar o olhar das pessoas que dão esse testemunho, é maravilhoso. Porque receber uma cura é reanimador. Ver alguém que a gente ama bem é reanimador. Muitas coisas na vida são reanimadoras. Mas eu percebo que nesse texto, raciocine comigo, não há nada que possa reanimar Davi. O seu amigo o rei aqui está longe. Os seus liderados querem apedrejá-lo. As suas mulheres e seus filhos foram capturadas pelos inimigos. Não há nada para reanimá-lo. Não tem uma notícia boa. Não tem um expediente de conquista, não tem uma cura, não tem um milagre, não tem um alento, nada pode reanimar o Davi. Aí ele resolve se reanimar no Senhor, porque o Senhor está todo tempo, em todo lugar, à disposição dos seus filhos. Ele olha ao seu redor e não há nada que o reanime, então ele diz: eu vou me reanimar no Senhor.
Eu não vou me reanimar nas notícias dos jornais, isso está muito difícil. Eu não vou me reanimar no inconsciente coletivo, na opinião popular. Eu não vou me reanimar nas pessoas, eu vou me reanimar no Senhor. E ele olha para o Senhor e diz: eu não tenho noção do que vou fazer. Eu estou à beira de um apedrejamento, mas eu confio no Senhor, me reanimo no Senhor. É isso que a gente precisa aprender a fazer. As decisões mais difíceis que já tive que tomar na minha vivência familiar, algumas delas, de tão difíceis que foram, só havia um jeito de eu ser reanimado. É no Senhor. Eu quero te dar uma palavra de esperança nessa noite. Você pode se reanimar no Senhor. Você pode se reanimar no Deus Todo-Poderoso. Não importa as escolhas que o seu filho está tomando, não importa se você acha que a sua família está perdendo de rumo, se reanime no Senhor. Ninguém para uma pessoa reanimada no Senhor. E a igreja precisa dizer essa palavra de esperança para o mundo. Sabe por quê? Às vezes eu fico olhando as coisas na internet. Nós não somos profetas do caos. Umas 6 pessoas me perguntaram umas semanas atrás se eu sabia quem era o anticristo. Eu falei: olha, eu estudo bastante o Apocalipse, eu tenho uma predileção por esse livro, mas eu não sei quem é o anticristo. E eu acho também que o senhor e a senhora, completo eu na minha santa ignorância, eu acho que o senhor e a senhora não devia estar muito preocupado com essas coisas. Preocupe-se em servir a Jesus com lealdade, que seja o que acontecer nesse mundo, você vai estar do lado certo. Mas pastor, o senhor é amilenista, pré-milenista, pós-milenista, flamenguista? Qual é a sua visão escatológica? Pouco importa. Pouco importa. Não estou desvalorizando a teologia, não, eu vivo disso. Eu estou dizendo para você que se você se reanima no Senhor, esquece o fim do mundo. O fim do mundo vai chegar, você vai estar com o Senhor. Se reanima no Senhor. Se reanima no Senhor. Olhe para o Deus da sua salvação, fixe os seus olhos no Senhor Jesus Cristo e se reanima nele. Jesus é o médico dos médicos, o remédio dos remédios, o terapeuta dos terapeutas. O convite do Evangelho da Graça não é para que você seja um profeta do caos. Eu vejo crente que tem gosto de dizer assim, ó, no final do tempo, o amor de muitos vai esfriar. Está lá na palavra, está mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você, tá? Você acha que está ruim? Vai piorar muito. Só começou o princípio das dores, esse mundo vai ficar muito pior. Você está achando ruim o mundo, o Brasil, não sei mais quem? Deixa eu dizer uma coisa, vai piorar demais. Tem crente que enche a boca para dizer que vai piorar. Meu Deus. Deus te chamou para ser um profeta da esperança e não do caos. A igreja é uma porta aberta para reanimar o povo. E não para colocar fardo sobre o povo. Eu quero te dizer em nome de Jesus, reanime-se no Senhor. Reanime-se no Senhor, olha para mim, reanime-se no Senhor. O povo de Deus tem que andar reanimado, calibrado nas suas emoções, sem claudicância, sem vitimismo. Não, eu estou reanimado no Senhor, estou doente e reanimado no Senhor. Estou quebrado e reanimado no Senhor. Estou com os filhos tudo bagunçado lá em casa, mas estou reanimado no Senhor, uma hora para outra Jesus vira o jogo. Tem coisa boa para acontecer, irmão. É um tal. Aí o pessoal agora está preocupado com o negócio do bebê reborn. Você já viu isso aí, né? Porque o bebê reborn. Aí o pastor foi todo violento para o púlpito da igreja, dizendo: eu não vou apresentar bebê reborn. Você pode me prender. Aí o outro foi lá e disse: eu também não vou. Você já viu alguém com bebê reborn? Você já viu? No seu condomínio, no seu vizinho? Criando como se fosse um filho? Você já viu alguém parindo um... Não, isso é um mundo azucrinado, irmão. Isso é um mundo azucrinado. Eu não conheço ninguém que não, vou ter um filho. O pessoal tem a bonequinha, mas
Daí a pessoa, isso aqui é o meu filho, viu? Saiu das minhas entranhas, vou levar no pediatra. Não vi ninguém fazendo isso. Aí o mundo começa uns alardes, tem ninguém fazendo isso. O pastor vai para o púlpito dizer, eu não apresento, alguém te pediu. Alguém te pediu. E cria-se uma igreja reativa e não proativa, uma igreja que só parece que a imprensa e o mundo pautam a igreja. Estão pautando. Não, a igreja tem que reanimar o povo. Reanimar. Entendeu? Não tem ninguém com essas bonecas não, gente. Vamos para frente. Terceiro lugar, repare comigo o verso 8. Davi orou. Ele chora, ele se reanima no Senhor e ele ora. Diz então o verso 8, então consultou Davi ao Senhor. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Você sabe que Davi, com o longo do tempo, ele foi adquirindo assim, um ímpeto bem violento. Davi era um estrategista de guerra como poucos. E um sujeito estrategista de guerra como poucos, na qualidade, na envergadura de Davi, reanimado no Senhor, com a sua potência reequilibrada, com o seu brio, com o seu viço retornando à sua pele. Eu imagino que uma vez reanimado no Senhor, ele ia pegar a espada, ia sair matando todo mundo até recuperar a sua família. Mas não é isso que ele faz. Antes de lutar, ele ora. Antes de sair a peleja, ele ora. Sabe aquele dia, não sei se você já passou por isso, que você acorda com a vontade de vencer? Quem já passou por isso aqui? Você acordou com a vontade de vencer, é hoje. Hoje o meu marido se converte, hoje a minha esposa se converte, hoje esse menino sai da drogadição, hoje esse menino sai um negócio perigoso, é o negócio do jogo, viu? O negócio do jogo é perigoso. O negócio do joguinho de aposta. Isso é perigoso, irmão. Crente não aposta. Vamos deixar claro aqui? O dinheiro abençoado do crente é o que é fruto do seu trabalho. Então, assim, esse negócio do joguinho de aposta é perigoso. Se tem esse aplicativo aí no seu telefone, nós vamos fazer uma oração imprecatória aqui nessa noite. E nós vamos excluir esse aplicativo aí. Isso vai drenar seu dinheiro, sua energia. Como é que é o nome do negócio? Como é que é o nome, gente? Ninguém sabe, né? Mas não tem para saber mesmo não, ninguém joga. Isso aí é um negócio sério, isso é um negócio perigoso. E agora o Davi vai orar a Deus. E ele vai consultar o Todo-Poderoso. Olha a pergunta de Davi, é para você decorar essa pergunta. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Vai dar certo, Senhor? Me dê uma direção, vai dar certo? Ele ora. Ele chama Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, diz o verso 7, e ele não diz, trazei-me a espada, trazei-me a armadura. Ele diz, me traga a estola sacerdotal, porque agora eu vou falar com Deus. Antes de pelejar contra os homens, a gente busca a presença do Senhor. Domingo eu quero falar com vocês sobre desentulhar os poços na família. E parece-me que nós estamos muito distraídos com a nossa vida de oração e a gente precisa aprender a cavar as coisas espirituais. As coisas espirituais estão aí, elas precisam ser encontradas, cavadas. Ninguém vai viver o extraordinário, ninguém vai viver uma vida plena diante de Deus no raso, arranhando superfície. Nós precisamos mergulhar nos mistérios do Senhor. Davi agora vai buscar a presença de Deus. Davi agora vai orar. Ele sabe que qualquer esforço sem o banho da presença de Deus haverá de ser
um esforço inútil. Ele sabe que qualquer competência humana, sem ser banhada pelo óleo da oração, terá sido uma competência inútil. Porque só Deus pode incendiar o coração humano. São palavras do precursor de Jesus. Eu vos batizo em água, mas virá aquele que vos batizará no fogo. Não é alegoria, não é exogenismo, não é pulação de gente, rodopio, não. É uma vida queimada pelo Espírito Santo. É gente que ora e sabe que tem um Deus ouvindo. É gente que tem um coração queimando na presença de Deus. Dia 1º de junho agora a gente realiza batismo. Eu e todos os pastores dessa igreja só temos condição de batizar com água. A gente só batiza com água. A gente vai ali na Praia das Virtudes, deita o sujeito. Só o Espírito Santo batiza com fogo, com presença, com selo. Davi agora ora e busca a presença do Senhor. Quero dizer uma coisa para você. Deus quer transformar a sua casa num jardim de oração. Deus quer transformar a sua casa num lugar de revelação da palavra. Deus quer fazer de você uma pessoa piedosa. Deus quer controlar a nossa língua. Meu irmão, eu tenho orado para Deus assim: Senhor, controla a minha língua. Eu tenho orado. Controla, Senhor. Controla. Senhor, submete os meus pensamentos à cruz do Calvário. Alguém aqui já pensou que não gostaria de ter pensado? A gente tem que fazer uma oração. Submeta, Senhor, os meus pensamentos à cruz. Crucifica os meus pensamentos. Isso a gente só consegue com uma vida de oração. Então Davi ora. 4º lugar, versículo 10. Davi persiste. Diz o verso 10 que Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram para trás. Quantos eram os seguidores de Davi nesse tempo? 600. 400 estão lutando pela família. 200 ficam para trás. Essa é a vida. No ano que você casou, muita gente casou. E do ano que você casou e muita gente casou para hoje, muitos deixaram o casamento para trás. Pelas mais variadas razões, algumas à luz da Bíblia justificáveis. Na luta pela família tem gente que fica para trás. Na luta pela família tem gente que não persiste. De 600, 200 não aguentaram e ficaram para trás. E Davi segue com 400 homens. Davi não vai entrar em mecanismos de convencimento, não me larguem, não me deixem, vocês vão tirar o potencial ofensivo para a gente ir lá pelejar. Não, Davi vai embora. Vamos para frente. Persistência. Na luta pela família a gente persiste um pouco mais. Seu filho não te ouve hoje, tenta de novo amanhã. Amanhã seu filho não te ouviu, tenta de novo depois de amanhã. Se a gente pudesse um dia trazer aqui à frente todos os pais e todas as mães para testemunharem: o meu filho hoje só está vivo porque eu persisti. Se eu não tivesse persistido, meu filho estava morto. Tem gente que deixa de lado. Porque nós vivemos num mundo de pouca reflexão e de muita frase pronta. Vai nas cracolândias da vida, por exemplo, aí o bom cidadão diz assim: não se preocupa com isso não, porque essa gente toda está aí porque quer. Não é bem assim, sabe? Existem dilemas da mente humana, existem vícios que as pessoas querem sair e não conseguem. Dizem os entendidos que qualquer pessoa nesse auditório, na realidade atual brasileira, em até 4 graus de você, tem alguém com dependência química. Até 4 graus de você tem alguém com dependência química. E às vezes a gente pensa que
aquela conversinha, né? Tudo é força de vontade. Força de vontade. Chega para uma criança subnutrida na África subsaariana e fala, você tem a força de vontade, saia dessa fome. Vai morrer sem nutrição. Enquanto eu estou pregando aqui para vocês, já morreram um monte. Tem coisa que não é força de vontade, meritocracia não. Tem coisa que ou é o sopro da graça e o joelho de uma mãe e de um pai, ou não vai acontecer. Anota isso que eu estou te dizendo, no seu coração. Não acredita no palestrante do YouTube, não. Não acredita no cortezinho que você recebeu de um mundo perfeito no seu celular, não. A vida é assim. Tem gente que está em buracos e não consegue sair. Tem gente que já nasce condenada à morte, irmão. Tem gente que já nasce condenada à morte. Meu filho recebe todo o carinho meu e de minha esposa. Tem gente que na idade do meu filho já foi abusado pelo próprio pai. Aí você vai dizer que o mundo é justo e que só basta ter força de vontade? Não, isso é fé no Deus errado. Nós acreditamos no sopro da graça, que Deus pode mudar qualquer realidade. Deus. Tem realidades que nós, os seres humanos, as criamos e não conseguimos superar. O mundo produz comida capaz de alimentar toda a nossa gente até o fim do mundo 7 vezes. Tem gente que passa fome. Eu me lembro, uma das primeiras experiências missionárias que eu tive foi no sertão da Bahia. E eu visitei um subdistritozinho de uma cidade, cujo nome é Lixolândia. 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 Terra do lixo. Tem crianças que vão para a Disneylândia com o dinheiro de seus pais. E tem crianças que nascem na Lixolândia. Aí você vai dizer para mim que todo mundo tem oportunidades iguais nesse mundo? Claro que não. Tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. É porque eu sou crente, a vontade é esganar. Claro que a gente não tem as mesmas 24 horas. Tem gente que para chegar no trabalho, nos grandes centros urbanos, leva 3 horas e meia, pegando lotação, 3 metrôs, um trem, lotado, igual sardinha. E tem gente que para chegar no trabalho, pega um carro e está lá em 5 minutos. Você acha que as duas pessoas vão ter o mesmo rendimento? Não, essa vida é toda injusta. Depois de Gênesis 3, quer ver? Pega a sua caneta, pega a Bíblia, vai lá em Gênesis 3, que foi a queda do ser humano, e escreva assim, daqui para frente é só injustiça. O mundo é injusto. As pessoas não têm o mesmo tempo, não. Tem não. Conheci uma moça num lugar que eu fui pregar, ela mora num grande centro urbano, ela demora 3 horas e meia para chegar no seu trabalho. Tem mãe que para matricular o seu filho na escola precisa não dormir para pegar uma fila. Tem mãe que vai lá no aplicativo e escolhe a escola. Pode pagar a mensalidade mais cara do mundo. Louvado seja Deus. Por isso a gente trabalha também. Cada um tem sua realidade. O mundo não é igualitário. A gente não sabe o que fazer. Então, só quem tem essa consciência de que certas coisas na vida só podem ser alteradas pelo sopro da graça de Deus, é que vive o que Davi está vivendo aqui. Davi agora persiste. O cenário é caótico, tem gente me abandonando, 200 ficaram para trás, mas eu vou persistir. Tem casamento que para não acabar, só precisa do sopro da graça de Deus. Terapia não resolve, vir para os ministérios da igreja não resolve. Tem pelo menos umas 5 frentes de trabalho com casal nessa igreja. Tem situação que nenhuma das 5 frentes vai resolver. É um sopro da graça. É um sopro da graça. Conheci uma senhora, crente fervorosa, que o marido se dizia ateu e a vida toda debochava da fé dela. Domingo ela ia para a igreja e o marido já assobiava. Vai lá, sua lunática, dá dinheiro para o pastor. Ela ia.
E não dá dinheiro para o pastor, né? Ia para a igreja. E daí, anos e anos, 10 anos, 20 anos assim, ela lá. A lunática chegou, a fanática está indo. Eu falei, minha irmã se aturou um bocado, hein? Eu falei, aturei. Ela falou, aturei, pastor. Foram 25 anos sendo chamada de fanática, dizendo ele que as pessoas me roubavam, me enganavam. Tentei de tudo, mas era tudo inútil, porque eu falava, você não quer ir conversar com o pastor? Eu tenho mais o que fazer, conversar com esse bandido. Mas você não quer ir nem nessa comemoração lá, o nosso filho vai cantar no coral. Esse coral só de gente fanática. Eu falei, e aí, minha irmã? Porque nesse dia que eu fui pregar lá, estava ela e o marido na igreja. Eu falei, ou ele está medicado? Eu falei, então, ou esse homem está sob efeito de remédio, e veio aqui para a igreja. Ela falou, não, pastor. Um dia de madrugada, esse homem começa a chorar, de soluçar, e me pedir perdão, e dizer, eu quero ir para a igreja. Ele falou, mas amanhã não tem culto, manda fazer um culto para eu ir. Eu tenho que ir para a igreja, ó Senhor, minha alma, eu vou para o inferno. Eu falei, o que é que houve? Ela falou, não sei. Acordou assim. Eu falei, eu sei, é um sopro da graça. Tem sopro da graça, irmão. As situações mais difíceis da vida, as pessoas envolvidas com as maiores perversidades da humanidade, tem sopro da graça disponível para os filhos de Deus. Em último lugar, verso 18. O que é que Davi faz na luta pela família? Ele chora, ele se reanima no Senhor, ele ora, ele persiste, e verso 18, ele toma de volta. Ele toma de volta. Diz o verso 18, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer, louvado seja o nome do Senhor. Ele tomou tudo de volta. Para mim, um dos argumentos mais inteligentes da Bíblia está no livro de Juízes, capítulo 11, você conhece a história. Quando Jefté é levantado juiz, ele é um filho, na linguagem do texto sagrado, uma linguagem até não muito usual para nós hoje, ele é um filho bastardo, ele é expulso de sua casa, ele vai para as regiões de Tob, se transforma num grande articulista de guerra. E diz o texto sagrado, lá em Juízes 11, que quando ele vai pelejar para acabar com a guerra, ele olha, escreve na carta para o rei inimigo assim, aquilo que Quemos, o teu Deus te dá, você não abre mão, eu não abrirei mão daquilo que Deus me deu. Em outras palavras, aquilo que o seu falso Deus entregou na sua mão, você não abre mão, eu não vou abrir mão daquilo que o Deus verdadeiro me deu. Então é o seguinte, Deus te deu sua família, não abre mão dela não. Deus te deu o seu casamento, não abre mão. Deus te deu os seus filhos, não abra mão dos seus filhos. Deus te deu a sua casa, não abra mão da sua casa. Diz o texto sagrado que Davi tomou tudo de volta, não ficou nada de fora. O que me faz lembrar também, lá no Êxodo, quando o faraó faz as propostas para Moisés, e Moisés diz assim, nós não vamos deixar nenhuma unha do que é nosso, porque tudo que Deus nos deu é nosso, a gente não abre mão. E aqui não é uma oração de gente como nós, arrogando coisas para Deus, porque de nada temos direito. Aqui é um voto de consciência, de que aquilo que Deus nos dá, ninguém pode tirar da nossa mão. Aquilo que Deus nos dá é nosso, e tem seguro e garantia estendida. Aquilo que Deus nos dá é nosso. Só sairá de nossas mãos por nossa displicência, como foi o de Davi. Mas na graça do Senhor, a gente toma de volta. Lutar pela família é isso. É tomar de volta aquilo que foi perdido. Tem gente que perdeu o respeito dentro de casa. O amor, o afeto, a compreensão, os recursos, a saúde. A gente vai orando e pedindo a Deus que nos dê de volta o que foi perdido. Porque Deus é fiel em nos ajudar a lutar pela nossa casa.
Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a cantar essa canção e a orarmos juntos. Que Deus possa reanimar o nosso coração no Senhor. Eu quero te dar uma palavra de esperança nessa noite, para que você possa lutar pela sua família. Façamos uma pequena revisão. Sua Bíblia está aberta para eu encerrar. O que Davi fez para lutar pela família? Em primeiro lugar, versículo 4. Ele chorou até não ter mais forças para chorar. Em segundo lugar, versículo 6, ele se reanimou no Senhor. Em terceiro lugar, versículo 8, ele orou, ele consultou ao Senhor. Em quarto lugar, versículo 10, ele persistiu. Em quinto e último lugar, versículo 18, ele tomou de volta. Vai lá. Vai lá. Tem hora que o pai e a mãe têm que interferir na vida do filho, sim. Está vendo que vai dar errado. Está vendo que não é uma pessoa certa, que é um caminho de destruição. Vai lá e intervenha. É melhor um aborrecimento de alguns dias do que uma vida toda de sofrimento. Tem hora que tem que intervir, sim. Tem hora que a esposa tem que abrir o olho do marido. Esse negócio aí não está dando muito certo não, meu filho. Você abre o seu olho. Tem hora que o marido tem que abrir o olho da esposa. Minha filha, não é por aí não. Tem hora que um filho tem que dar um toquezinho num pai. É persistir e se reanimar no Senhor. Você pode fechar os seus olhos comigo para a gente cantar a primeira estrofe dessa canção na forma de uma oração? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu quero convidar você, meu irmão querido, que nessa noite quer orar comigo para se reanimar no Senhor. Essa é a oração, esse é o intuito. Gente que nessa noite precisa se reanimar no Senhor. Vem se ajoelhar aqui comigo diante do altar do Senhor e façamos juntos essa oração. Eu quero e eu preciso me reanimar no Senhor. Meu convite é para que você se ajoelhe aqui. Em nome de Jesus. Eu quero me reanimar no Senhor. Preciso me reanimar no Senhor. Vamos orar juntos. Deus te abençoe, Deus abençoe você. Eu quero reanimar no Senhor. Eu preciso me reanimar no Senhor. Essa noite eu preciso sair daqui reanimado no Senhor. Enquanto nós cantamos, você vem cá e nós vamos orar juntos diante do Senhor, porque Ele está aqui. Ele ouve a nossa oração e marcou um encontro conosco nessa noite. E às vezes o que você precisa hoje é isso, se reanimar no Senhor. Então vem cá. Vamos cantar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa,
Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Pai querido, aqui estamos nós, os teus filhos. E só o Senhor conhece a história debaixo de cada joelho aqui. Eu sei que há joelhos calejados demais. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. De Ti nós nada podemos esconder. Mas nessa noite, Senhor, humilhados diante da Tua presença, quebrantados diante da Tua poderosa mão, nós queremos rogar que o Senhor nos reanime no Senhor. Assim como Davi se reanimou no Senhor, nós queremos nessa noite nos reanimarmos no Senhor. Sairmos por essas portas que há pouco mais de uma hora nós entramos, sair daqui encorajados no Teu poder, vivificados na Tua palavra, recheados de esperança de que o Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor pode fazer da nossa família um lugar mais agradável, o Senhor pode derramar conversão, provisão, libertação e cura no poder do nome de Jesus. Nessa noite há nessa igreja um povo que clama. Nos reanime, Senhor. Nos encha do Teu Espírito, nos encha de vigor. Coloca em nós um cântico novo. Alinha os nossos pensamentos, adestra as nossas emoções. Nós estamos aqui, ó Deus, fazendo uma humilde e solene declaração de que nós vamos lutar pela nossa família, de que nós não vamos desistir da nossa casa. Ó Deus, abençoe os Teus filhos de forma integral, corpo, alma e espírito. Derrama sobre eles da Tua paz. Eis que o Senhor é o príncipe da paz. Derrama sobre nós a Tua alegria, porque o Senhor é a fonte de toda alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E assim, Pai, reanimados no Senhor, encorajados no Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas causas. O Senhor as conhece, cada uma delas. As decisões difíceis da nossa caminhada, as dores, as aguras, as lutas, tudo nós depositamos ao pé da cruz, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Dá-nos saúde espiritual, saúde física, saúde emocional. Liberta os nossos das correntes do Satanás. Promove graça e bondade, porque certamente que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. O amor de Deus o Pai, a graça do Cristo Filho e o poder do Espírito Santo nos encha, nos abasteça, nos vivifique para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de ouvir o programa De Volta às Escrituras, um programa que nos leva a refletir sobre as palavras de Deus, nos conectando com os ensinamentos que são a base da nossa fé. Ouça esse e outros programas nas nossas plataformas digitais, Rede 316, ou acesse nosso site
www.rede316.com.br.